Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora o nosso Band Empresarial, neste sábado 4 de setembro de 2021. Vamos conversar hoje com Ornella Vilardo. Ela é gerente de sustentabilidade do Grupo Heineken. Pois é, minha gente, conversa boa, hein? O tema é muito interessante, muito importante para o nosso planeta. E acho que a gente vai conversar sobre tema tratando de ambiente, tratando de social e responsabilidade. É isso aí, fica atento que o Band Empresarial começa agora. Bom dia, minha gente! Estamos começando o nosso Band Empresarial, trazendo um tema muito interessante, chamado sustentabilidade. E para falar sobre ele, vamos trazer um grupo extremamente diferente para poder tratar sobre isso. Vamos trazer uma cervejaria. Pois é, nós vamos falar com a Ornella Vilardo, ela é gerente de sustentabilidade do Grupo Heineken. É isso aí, gente. Vamos falar. Bom dia, Ornella. Tudo bem? Prazer estar recebendo você aqui no nosso Band Empresarial. Olá, Azevedo. O prazer é meu estar aqui com vocês e com todos os espectadores. Ornella, me fala um pouquinho. A Heineken, o Grupo Heineken está aqui pelo menos há 11 anos aqui no Brasil. Me fala um pouquinho dessa posição, dessa caminhada aí, que é uma trilha bem forte, né? A empresa, as cervejarias aqui já fortes, e vocês chegaram e foram ocupando espaço de maneira maravilhosa. Pois é, apesar de ser um grupo global, né, um grupo que nasceu na Holanda no século passado, então um grupo centenário, no mercado brasileiro nós somos jovens, chegamos em 2010 de uma forma, né, menor, mas foi a partir de 2017, quando a gente adquiriu a Brasil Quirim, a gente de fato tornou o segundo player desse mercado, um mercado bastante competitivo, mas aí, de fato, a gente se tornou um grande grupo no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, somos 13 mil colaboradores distribuídos em todo o Brasil, são 15 unidades, sendo 12 cervejarias, 2 microcervejarias e uma fábrica de concentrados em Manaus. Então, hoje é um grupo que atua nacionalmente e muito forte no mercado brasileiro. Ornella, me explica um pouquinho o que seria microcervejarias. São cervejarias de menor porte, então a gente está falando basicamente de Baden-Baden, em Campos do Jordão, Tá. E Eisenbach, em Blumenau, né? Então são cervejarias de menor porte, mais próximos desse modelo que a gente chama de craft beer, né? Que são cervejarias, e aí a gente tem um mercado enorme, inclusive no Brasil, de pequenas cervejarias que né, fazem cervejas mais artesanais. Perfeito. E aí a gente vai tratar de um tema, que foi a chamada do programa, chamado, e que você, inclusive, gerencia, sustentabilidade. Como trazer a sustentabilidade, algo tão falado, mas que por vezes pouco prático e difícil das pessoas perceberem esse propósito e principalmente das indústrias, das companhias se moldarem a poder começar a tratar, porque não é uma coisa que você estala os dedos e está fazendo. Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, né? Pois eu acho que cada vez mais as organizações estão tendo que se adaptar ao ambiente, né, e ao novo contexto de sociedade. E é um contexto que demanda mais do que geração de empregos, pagamento de impostos, né, demanda uma responsabilidade social e uma responsabilidade ambiental também, né? E o Brasil não é diferente, pelo contrário, os desafios aqui são enormes. A gente tem um dos países mais desiguais do mundo, a gente tem questões ambientais, né, muito positivas, mas também muitos riscos atrelados. Então, é necessário se posicionar, é necessário atuar fortemente. Nesse âmbito, a Heineken tem cada vez mais elevado a barra, né, como a gente fala, assim, de se propor a ser, de fato, parte da solução, né, e não só entender que existem problemas e estar alheio a esses problemas. Não, a gente entende os problemas e a gente vai ser parte da solução desses problemas. Então, a gente estabeleceu uma estratégia global
que determina aí 3 principais eixos de atuação: um eixo ambiental, um eixo social e um eixo que a gente chama de responsabilidade, que está conectado a consumo responsável, uma vez que somos uma empresa de bebida alcoólica e que a gente entende o nosso papel, inclusive na questão do consumo nocivo e como tornar, de fato, um consumo moderado da bebida alcoólica. Então, esses são os 3 principais eixos, e aí eu acho que a gente pode ir conversando ao pouco. Um deles. Perfeito. Vamos iniciar primeiro que você toca num ponto aí que me chamou a atenção, que você disse bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O grupo também está partindo para bebidas não alcoólicas. Quais são as principais brands que o grupo Heineken tem trabalhado nesse sentido já aqui no Brasil? Olha, Azevedo, a gente tem um portfólio, então, completo de bebidas, né, cervejas no setor alcoólico. A gente tem cervejas sem álcool, inclusive. Tá. Então, provei recentemente e gostei, viu? Excelente. A gente até demorou para trazer o produto, porque a gente queria garantir, né, a satisfação e a qualidade do produto e a satisfação do consumidor com relação ao sabor, né, com relação à experiência que ele tem do produto alcoólico para um produto não alcoólico, que normalmente faz muita diferença e as pessoas percebem, né? Então, a gente tem as cervejas não alcoólicas e a gente tem a linha de não alcoólicos, e aí, basicamente, de refrigerantes, sucos e água. Então, a gente tem, por exemplo, a marca Fizz, que foi uma marca lançada no Brasil pelo grupo Heineken, de refrigerantes. A gente tem Tubaína, que é uma marca referência, principalmente em algumas regiões do Brasil. Muito conhecida. Água Skin. Então, a gente tem um portfólio bem amplo, inclusive não alcoólico. Perfeito. E aí vamos tratar do nosso tema sustentabilidade, começando por um desses pilares. Ornella, me fala um pouquinho sobre o que envolve essa questão da ambiental, nessa questão de um dos pilares citados por você. Perfeito. Bom, no pilar ambiental, a gente fez um grande compromisso global há aproximadamente um mês atrás, onde a gente se comprometeu a ser carbono neutro até 2040. Né? Então, alinhado aí com o compromisso de Paris, o Acordo de Paris, enfim, que empresas, países todos, de fato, têm que fazer a sua parte para que o aquecimento global não aconteça, então, que a gente não tenha um aumento aí de 1,5 graus a 2 graus na temperatura global, porque isso pode trazer inúmeros impactos para o planeta, para as pessoas, né? Então, cada um fez o seu compromisso. De forma geral, as empresas se comprometeram a chegar em carbono neutro até 2050, e nós estamos num grupo de empresas, um hall de empresas menor, né, que está se comprometendo a chegar 10 anos antes, né, em 2040. E a gente está falando de ser carbono neutro em toda a cadeia de valor. Quando a gente fala cadeia de valor, por exemplo, da cerveja, a gente está falando desde lá da agricultura, quando a gente tem lá a matéria-prima da cevada, por exemplo, o lúpulo, até a produção das nossas cervejas, né, nas nossas cervejarias, a distribuição delas, né, pela logística que leva para todos os pontos de venda do Brasil, até a refrigeração no ponto de venda e o descarte das embalagens. Então, imagine que é a cadeia por completo, né? E garantir que a gente vai atingir essa neutralidade de carbono, ou seja, a gente vai diminuir muito as emissões, né? Vai zerar as emissões, substituindo aí soluções, por exemplo, de fonte renovável por fonte não renovável por fonte renovável, por exemplo, em energia, mas mil e outras possibilidades que a gente hoje nem mapeou, né? Se eu te falar que hoje o que a gente tem mapeado, a gente chega
uma parte desta meta, mas muita coisa tem que ser feita. A forma de pensar negócio tem que mudar. E aí eu me provoco muito, porque eu digo o seguinte, uma coisa é você dominar as variáveis controláveis por você, né? Ou seja, a planta, a fábrica, lá o que você próprio domina e conduz. Agora, você tem uma cadeia dos fornecedores da própria cervejaria, e aí tem que envolver um outro ambiente de qualificação, treinamento, conscientização, para que toda a cadeia realmente consiga obter esse resultado bastante ousado. Exatamente. Então, e a inovação, tá conectado com inovação, com forma diferente de fazer negócio, né? Há 10 anos atrás, a gente não imaginaria um crescimento tão forte de uma matriz energética como a matriz solar, né, eólica, e a gente vê hoje um crescimento muito forte nesse tipo de matriz no Brasil. Então, é um incentivo, né, de vários meios para que realmente as coisas aconteçam. E nós, no papel, né, de indústria aí, transformadora, uma indústria que fala com o consumidor, né, que tem potencial de mudar comportamento, isso é muito bacana. Perfeito. E aí a gente poderia caminhar aí, ó, para o segundo ponto desse pilar da sustentabilidade? Sim, eu acho que vale a gente só falar um pouquinho mais dos eixos de atuação do ambiental, certo, e aí a gente move para o social. No ambiental, então, a gente fala de 3 grandes eixos que a gente está trabalhando atualmente para seguir essa rota do carbono neutro até 2040. Né? Então, assim, qual que é o plano? A primeira entrega, né, de plano concreto. São 3 principais eixos. Produção, então a gente está falando que até 2023, e aí é curto prazo, né? A gente está em 2021, nós teremos 100% energia renovável nas nossas produções. Então a gente está falando de todas as cervejarias do grupo, basicamente através de caldeiras de biomassa para energia térmica, e energia renovável para elétrica. Né? Então, a gente vai conseguir garantir que 100% da nossa fonte energética na produção será renovável. Depois, a gente vai para a logística. E aí, logística, a gente está falando que todos os nossos centros de distribuição, que são muitos aí distribuídos no Brasil, a gente tem hoje aproximadamente 30 centros de distribuição, e eles também serão abastecidos com energia renovável. Dentro desses centros também de distribuição, as empilhadeiras elétricas também serão de fonte renovável, porque serão elétricas ao invés de empilhadeiras a gás. E, por último, em embalagens, que também é uma etapa importante da nossa cadeia, né, muito emissora em CO2, a gente tem o objetivo de, até 2025, ser 100% circular no canal de bares e restaurantes, que é um canal bastante relevante para o nosso negócio. E aí, quando você me fala, mas o que é circular para a Heineken? Né? 2 principais eixos. Retornabilidade. Então, aquela embalagem que você toma no bar e ela volta para o nosso ciclo produtivo várias vezes, né? Em média, aí, mais de 20 vezes. Na hora que o nosso operador logístico está entregando uma garrafa, ele pega uma vazia no bar. Né? O dono do bar, ele armazena e a gente retira aqui. A gente né, faz todo o processo de higienização e reutiliza. Então, essa é uma embalagem sustentável do ponto de vista de emissões e sustentável do ponto de vista de não geração de resíduos sólidos, né? Não vai, eventualmente, para um lixão, que na grande maioria, aí, por não termos coleta seletiva em grande parte das cidades, né, por toda a deficiência que a gente tem, poder, no final da vida, estar num aterro sanitário. Então, o primeiro eixo de circularidade é a retornabilidade e o outro... O outro, me deu um minuto, Ana, que o outro a gente vai falar já,
no nosso retorno, que a gente vai para um rápido break e no volta você vai falar sobre esse segundo eixo e a gente entra no lado social, que é o segundo pilar desse princípio da sustentabilidade do Grupo Heineken. Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, gente, já estamos de volta com o nosso Band Empresarial e nesse sábado conversando com Ornella, que é gerente de sustentabilidade do Grupo Heineken aqui no Brasil. A gente está falando de um tema fantástico que inclusive envolve as embalagens, a retorno, volta, que são coisas extremamente importantes no nosso mundo de consumo alcoólico. Ornella, e aí você estava se referindo a essa questão das embalagens. Me fala mais um pouquinho agora sobre esse segundo pilar. Então, para ser circular, para a nossa estratégia, precisa ser ou retornável, ou a gente precisa garantir que essa embalagem volte para o ciclo, né, produtivo e seja reciclada. E aí a gente tem várias formas de atuar, né? Tanto formas de apoiar a infraestrutura, por exemplo, da cadeia de reciclagem. A gente apoia hoje mais de 200 cooperativas em todo o Brasil, com projetos de reciclagem, mas também tem uma forma de falar com o consumidor e provocar no consumidor uma mudança de comportamento com relação à reciclagem, né? E, inclusive, Salvador, no estado da Bahia, é uma localidade modelo, onde a gente, em parceria com uma startup chamada Soma Vantagens, que é um programa de fidelidade e recompensa as pessoas pela mudança de comportamento relacionado à reciclagem. Então, hoje nós temos atualmente 9 pontos instalados na cidade e faremos mais três instalações nas próximas semanas. Serão 12 pontos, onde as pessoas levam seus resíduos, trocam por pontos e esses pontos podem ser trocados por serviços, produtos, normalmente naquela determinada localidade, para provocar, inclusive, um impacto social local, um desenvolvimento social local. Ornella, então, me fala um pouquinho de um negócio que me ocorreu aqui agora, você falando dessa questão do ambiente, que seria também, que é uma preocupação de todos, né, gente? A gente que bebe água, que vê tantos mananciais hídricos aí, de alguma forma, bastante mal utilizados, e a cervejaria depende muito desses recursos hídricos. Como o Grupo Heineken está vendo isso e se faz parte desse ambiente que você está cuidando aí no grupo? Sem dúvida, a água para nós é um recurso muito estratégico, não é à toa que mais de 90% dos nossos produtos é composto por água, então sem água a gente não tem produto. E a gente olha o recurso hídrico do ponto de vista de sustentabilidade, de fato, no longo prazo, né? E para esse recurso hídrico ele ser sustentável no longo prazo, não adianta só ter a cervejaria mais eficiente do mundo. Eu posso ter a melhor cervejaria, com os melhores equipamentos, com a melhor economia no consumo de água, mas se eu estou numa região de estresse hídrico, que a gente chama, né, onde outros atores daquela determinada região não têm acesso à água ou têm, né, uma questão aí com relação à qualidade, por exemplo, a gente tem risco, né? Tem risco para o negócio. Então, não adianta só olhar no intramuros, que a gente fala, precisa também atuar no extramuros. Olhar para a bacia hidrográfica, para os outros atores e trabalhar em conjunto em projetos onde a gente consiga construir realmente a 4 mãos. E a gente tem uma estratégia, inclusive, focada, mais aprofundada aí em metas e indicadores para regiões de estresse hídrico. Então, a gente faz um mapeamento nacional para entender aquelas cervejarias que estão mais ameaçadas do ponto de vista hídrico. E há um incentivo, inclusive, porque não é só o recurso hídrico, ou seja, a Mata Atlântica que envolve todo para propiciar esse recurso hídrico, tem um trânsito
bom, que aquela água seja de melhor qualidade e tudo mais. Então, o que eu percebo é que existe por parte inclusive de concorrentes e tudo mais, essa busca de alguma forma de tratar a Mata Atlântica, que todos nós que vivemos nesse planeta e que vamos ter futuros filhos vivendo nesse planeta e netos, agradecemos também, né, Ornella? Sem dúvida. E esse é o bioma mais ameaçado no Brasil atualmente, né? A gente tem 12% de Mata Atlântica remanescente. Então, é imprescindível. Nessa linha, a gente tem uma parceria de longa data com a SOS Mata Atlântica. Hoje em dia, eles, inclusive, estão baseados numa área própria da Heineken, na região de Itu, no interior de São Paulo, onde a gente tem o Centro de Experimentos Florestais, que é onde eles têm um viveiro que abastece mudas ali para toda a região, um centro de pesquisa. Mais do que isso, foi uma área de restauro florestal. A gente restaurou essa área de aproximadamente 380 hectares. E hoje existe um mirante lá, é aberto para visitação, principalmente aos finais de semana. Você sobe o mirante, você tem aquela visão de mata que já parece, para quem não conhece, né, e vê pela primeira vez, parece que é uma mata nativa muito antiga. E tem 10 anos que a gente fez reflorestamento. Então, você vê a força, né, da regeneração mesmo, como é possível fazer essa regeneração. E isso trouxe impacto, inclusive, na disponibilidade e na qualidade hídrica da região. Né? Isso então, é muito Itu importante. Passou por algumas fases de crise hídrica e a gente conseguiu ali operar e, inclusive, continuar abastecendo a cidade, ajudando no abastecimento de postos de saúde, de escolas, no caso da crise hídrica de 2014. Ornella, o Brasil, salvo engano, se tornou o primeiro mercado do grupo. Digamos assim, se a gente for colocar, a cervejaria é a segunda cervejaria hoje em market share do nosso país. O que é que a gente poderia imaginar e qual o papel fundamental da sustentabilidade nisso para os planos da Heineken? Quais são eles? Ou seja, o Grupo Heineken pretende ser a primeira cervejaria daqui, aumentar esse share em relação ao mundo, como o Brasil hoje se comporta, e o que é que a sustentabilidade, de alguma forma, faz parte desse plano? A gente tem 2 valores fundamentais na companhia. Dentre os 5 valores, eu gosto de ressaltar 2, que é a qualidade. Então, a gente não abre mão, a gente não discute qualidade e a gente não busca ser o maior se isso, de alguma forma, estiver ameaçado, né? Se o atributo qualidade dos nossos produtos, e foi a forma, inclusive, que a gente democratizou qualidade no mercado cervejeiro, né? Então, isso a gente não abre mão. E um segundo valor é o respeito pelas pessoas e pelo planeta. Então, se a gente busca crescer e a gente tem a ambição de crescer no mercado brasileiro, a gente vai fazer isso através do respeito às pessoas e ao planeta. E respeitar o planeta, no sentido ambiental, é trazer projetos como esse que eu te comentei, né, do Soma, que hoje a gente está forte em Salvador, é trazer parcerias como da SOS Mata Atlântica, escalar isso, levar para outras regiões do país. E no social, a gente precisa olhar para temas críticos, como inclusão e diversidade, e a gente não está falando isso só da porta para fora, a gente precisa olhar para dentro também, a gente precisa ter liderança por mulheres, a gente precisa ter liderança negra, e isso é urgente, né? Então, a gente precisa acelerar, e inclusive no nosso pilar social, esses são as nossas ambições de inclusão e diversidade, estão muito focadas, principalmente nesses 2 públicos, e olhar também para aqueles públicos mais vulneráveis na cadeia, né? Então, quando eu olho para a minha cadeia de cerveja, né, inteira, quais são aqueles públicos vulneráveis financeiramente? E a gente entende que
Tem que chegar nele. Então, no final de agosto, começo de setembro, a gente vai abrir, então, todas as nossas ambições por pilar. A gente fez um primeiro anúncio relacionado ao ambiental e a gente vai fazer agora do social e de responsabilidade, que é o terceiro eixo que eu falei lá no começo da nossa entrevista, porque a nossa ambição é grande, né? Não é só crescimento econômico, não é só crescimento de market share, a nossa ambição também passa por esses outros pilares que a gente conversou aqui. Ornella, eu só posso agradecer essa aula que você deu sobre sustentabilidade, esses planos maravilhosos do grupo para poder continuar aqui e dizer que realmente caiu no gosto do brasileiro, né? O que é muito interessante, de uma maneira extremamente rápida, e que posso dizer que está aqui um consumidor nato da verdinha e que, sem dúvida nenhuma, o que a gente pode é desejar que realmente olhe para isso, olhe para o meio ambiente. A gente vê que a companhia está preocupada com isso, porque não adianta a gente estar consumindo agora para que novas gerações não possam consumir. E eu acho que a gente tem que manter o nosso planeta assim, sustentável, preocupado com o ambiente, com o social e com o responsável, com a responsabilidade. Meu muito obrigado aqui a sua participação em nosso Band Empresarial, Ornella. Obrigada a você, Azevedo, e a todos os telespectadores. Pois é, minha gente, esse é o Band Empresarial, uma conversa ótima sobre esse tema tão fantástico chamado sustentabilidade com o Grupo Heineken, através de Ornella Vilardo, a gerente de sustentabilidade. É isso aí, minha gente, vamos se preocupar com o nosso planeta. O planeta está aqui e, por enquanto, esses recursos, eles são extremamente limitados. Então, vamos nos preocupar com ele. É isso aí, o Band Empresarial está terminando. Se você não assistiu, vai lá no YouTube, no programa Band Empresarial e assiste essa entrevista. Mas sempre lembrando que sábado que vem, 10 horas da manhã, nós estamos aqui de volta na telinha da Band com o nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.